Olá, eu sou a professora Priscila Garcia, sou bancária e orientadora de trabalhos acadêmicos na Faculdade Dom Alberto. Hoje nós vamos conhecer duas ferramentas da avaliação de desempenho, na qual vamos dar enfoque à avaliação por competência. Então hoje nós veremos a avaliação por competência, na qual nós temos um enfoque, uma pergunta principal. Conhecer seus colaboradores é muito importante para as empresas, mas como utilizar a ferramenta de avaliação por competência no processo de gestão de pessoas? Então, aqui nós temos uma citação de Chiavenato, 2010, na qual ele diz que a avaliação de desempenho é a apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e seu potencial de desenvolvimento futuro. Toda avaliação é um processo para estimular ou julgar o valor, a excelência, as qualidades de alguma pessoa. Conforme Chiavenato, então, é uma avaliação sistêmica, na qual a gente tem alguns objetivos para fazer a avaliação de desempenho. Esses objetivos eles vão estar dando o norte para aquilo que a gente busca com relação ao nosso profissional, porque ele vai estar determinando de que maneira a avaliação de desempenho vai ser realizada. Esses objetivos principalmente estão voltados ao feedback que vai ser dado ao funcionário a fim de desenvolvê-lo melhor. Os objetivos então são feedback ao funcionário, treinamento, adequação ao cargo, motivação, clima organizacional, produtividade e incentivo salarial. Quando falamos em termos de feedback, estamos falando de dar retorno ao funcionário, dele entender dentro do processo de que maneira ele está inserido. Para o treinamento, o objetivo está voltado a que treinamentos são necessários para que esse funcionário possa ser desenvolvido e de que forma esse funcionário pode estar se desenvolvendo. A adequação para o cargo, ela funciona muitas vezes da seguinte forma. O funcionário ele está trabalhando, ele precisa se desenvolver de alguma maneira para se adequar ao cargo, ou seja, ele tem alguma especialidade técnica ou alguma habilidade que ele precisa se desenvolver. Então, com a avaliação de desempenho vai ser possível adequar esse funcionário ao cargo, explicar para ele qual é a real necessidade e o que ele precisa fazer para se desenvolver. Motivação é manter o funcionário motivado. O que acontece é que muitas vezes quando a gente faz uma avaliação de desempenho, o funcionário, ele automaticamente, pela hierarquia das necessidades, a gente sabe que o funcionário ele passa por escalas, na qual ele precisa de motivação constante, porque não existe uma motivação na qual tu vai manter-se motivado. Então, para que isso aconteça, a avaliação de desempenho ela se faz necessária para motivar o funcionário para que ele continue exercendo as suas funções de maneira a se adequar melhor ao cargo. Clima organizacional, os funcionários eles vão estar voltados às maneiras com que eles vão agir com seus colegas de trabalho. Então é possível, através de uma avaliação de desempenho, informar o funcionário se ele precisa mudar algumas atitudes dele com relação ao ambiente, para que o clima organizacional esteja bom, esteja de acordo com as necessidades da empresa, para que ele esteja voltado à missão e aos valores que a empresa tem. Produtividade, quando falamos em termos de produtividade, estamos falando de o que o funcionário precisa para produzir mais, para se tornar mais eficiente, mais eficaz. Então, através da avaliação de desempenho, a gente consegue identificar quais são esses fatores. Sem falar, é claro, dos incentivos salariais, ou seja, quanto mais esse funcionário se desenvolver, teoricamente é uma maior possibilidade dele receber incentivos. Muitas empresas, inclusive, gratificam os funcionários através de avaliações de desempenho. Por exemplo, tem empresas que avaliam o funcionário de 1 ao 3, sendo o 1, 2 e o 3 o grau mais elevado. E esse funcionário ele recebe percentuais de aumento salarial em função desse grau que ele vai estar atingindo. Então isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você pode, através da avaliação de desempenho, estar identificando os fatores que você pode melhorar e ao mesmo tempo estar recebendo uma gratificação por isso. Então, agora nós vamos falar das duas ferramentas específicas que a gente vai trabalhar na nossa aula de avaliação de desempenho. Nós vamos falar da avaliação de 360 graus e avaliação de desempenho por competência, que é o enfoque principal dessa aula. Avaliação 360 graus. Avaliação de todos os níveis de hierarquia, inclusive pode conter autoavaliação. Colaborador é avaliado pelo líder, clientes, colegas e também pelos seus liderados. Tem como objetivo desenvolver o indivíduo através de feedbacks.
proporciona avaliações recíprocas. Então, nas próximas lâminas, nós vamos ver a figura do que representa a avaliação de 360 graus. Basicamente, ela está voltada para feedback, dar e receber feedback. Estamos falando do indivíduo e de todo o grupo que ele está inserido, na qual ele vai receber a avaliação de todos, ao mesmo tempo que ele vai fornecer a avaliação para todos. Então, fica fácil, através disso, avaliar o indivíduo a maneira que ele precisa se desenvolver. Realizado por meio de um questionário específico, visa descrever comportamentos e competências. Os resultados são confidenciais e o colaborador recebe somente os feedbacks. É importante lembrar que quando estamos falando em termos de avaliação de 360 graus, esse colaborador somente vai receber os feedbacks. Então, todos os retornos ficarão a cargo do RH selecionar e repassar somente para ele aquilo que compete à competência dele, que ele precisa se desenvolver e as qualidades que ele pode ser ressaltado. Porque muitas vezes, quando o funcionário ele vai receber esse feedback, ele mais ou menos ele já tem uma visão do que ele precisa melhorar e o que ele tem a potencializar, ou seja, qualidades que ele pode ainda estar elencando e elevando. Ao mesmo tempo, ele pode se autoavaliar, ou seja, dizer aquilo que ele realmente precisa para se desenvolver. Muitas vezes pode ser um treinamento específico, ou pode ser um treinamento de liderança, ou até mesmo ele está insatisfeito com relação ao seu salário e ele gostaria de conversar. Esse momento é o momento dele estar repassando essas coisas para o supervisor, para o gestor de RH, na qual eles vão trocar informações, ele vai poder dizer aquilo que ele precisa melhorar e ao mesmo tempo aquilo que a empresa poderia estar auxiliando nele para que ele possa se desenvolver. É muito importante para o colaborador, pois lhe proporciona uma avaliação sistêmica, sendo possível situar-se na estrutura organizacional. Conhecer seu papel no processo é fundamental para que o indivíduo perceba quais são suas funções e de que maneira poderá auxiliar os seus colegas de maneira geral. Quando estamos falando em avaliação de 360 graus, é importante que ele vai estar se situando dentro do processo da empresa. Então, ele consegue, através dessa avaliação, auxiliar até mesmo os colegas, porque ele vai também avaliar os seus colegas e vai receber a avaliação. Importante salientar que na avaliação 360 graus, nós não deveremos levar o cunho pessoal como avaliação. Nós devemos levar em conta apenas o profissional. Muitas vezes, quando estamos falando em avaliação, as pessoas acabam misturando o profissional com o pessoal. Isso não deve acontecer numa avaliação, seja ela por desempenho, seja ela por avaliação 360 ou até mesmo por competência. Nós temos que avaliar o profissional que está ali, ou seja, o assistente administrativo, o analista, ou seja lá qual for a função que ele está ocupando dentro da empresa. Quando falamos em termos de avaliação, o feedback tem que ser real com relação ao profissional. Características e competências que ele pode estar representando e fazendo, a gente pode conversar com ele, dar o feedback de maneira a orientar ele para que ele tenha comportamentos condizentes com o que a empresa espera dele, sempre levando em consideração o profissional e não o pessoal. Então, agora na lâmina a seguir, a gente vai ver como pode ser representada a avaliação 360 graus. Como a gente sabe, uma avaliação 360 graus, ela faz o entorno, né? Ela faz todo o giro. Então, ali a gente vê o indivíduo centralizado, ao mesmo tempo que a gente vê todos os níveis em volta desse indivíduo. Esses níveis, então, é o chefe, o eu, porque eu posso me autoavaliar, os parceiros, os subordinados, os fornecedores e clientes. É importante relembrar que quando a gente está falando em avaliação de 360 graus, não necessariamente a gente precisa estar repassando para todos os clientes, todos os fornecedores que o indivíduo tem contato. A gente vai fazer isso somente com aqueles principais, aqueles que realmente são fundamentais no processo de desenvolvimento desse indivíduo. Então você vai selecionar uns 2 ou 3 fornecedores, 2 ou 3 clientes, 2 ou 3 colegas que trabalham numa mesma equipe, para daí estar fazendo essa avaliação, porque senão você vai ter um número muito grande de informações para estar colhendo e fica mais complicado para você estar conseguindo sintetizar isso e poder repassar para o funcionário para a maneira que ele possa assimilar essas informações. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de itens que podem constar no formulário, questionário da avaliação de 360 graus. O questionário, então, ele é composto de algumas questões. Atua como modelo ao aplicar os valores da empresa, demonstra respeito ao receber opinião, resolução de problemas, apoia colegas, honestidade, integridade e comunicação. Quando estamos falando em termos de questionário, nós vamos estar verificando alguns itens que o funcionário precisa ter. Então, por exemplo, esse funcionário ele é honesto, ele é íntegro, de que maneira? Nós vamos questionar isso através do formulário específico
e eles vão estar retornando para nós, dizendo de que maneira ele pode estar sendo caracterizado. A gente pode aí elencar graus de classificação, sendo de 1 a 5, muito bom, bom, excelente, algo que possa estar assimilando e retornando de maneira fácil para ser tabulado depois. Porque quando a gente faz um feedback muito aberto, quando a gente deixa muito aberto as questões, fica mais difícil para a gente poder fazer a tabulação dessas informações e estar repassando através do feedback para o funcionário. Outras questões que podem ser tratadas então é enfrenta problemas, produtividade, clima organizacional, ideias, interesse, desenvolve pessoas, líderes, entre outros. Então, quando estamos falando de liderança, ele também vai estar sendo avaliado pela liderança ao mesmo tempo que ele vai estar avaliando o líder dele. Muitas vezes nós temos dentro de uma organização somente um líder e um subordinado, então essas informações acabam sendo não confidenciais. Por isso a importância e o papel do RH de estar compilando essas informações de maneira a fazer com que o avaliado não veja com que essas informações venham direto do liderado, que ela se misture junto com os clientes, com os parceiros e até mesmo com outros colegas de outros setores que podem estar trabalhando junto para fazer essa avaliação. Então agora nós vamos falar sobre a avaliação por competência, que é o enfoque da nossa aula. A gente já trabalhou um pouquinho sobre a avaliação de 360 graus, que é uma das ferramentas utilizadas na avaliação de desempenho, mas agora a gente vai focar especialmente na avaliação de competência, que não é tão utilizada, mas as empresas hoje elas estão começando a aderir mais a essa nova metodologia, porque ela facilita à medida com que ela já identifica as habilidades, as atitudes e os conhecimentos que são necessários para exercer a atividade. Avaliação por competência, visando maximizar o desempenho dos profissionais, das equipes e dos líderes. Nota-se a necessidade de desenvolver o potencial humano, buscando identificar e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. Então aqui eu trouxe uma citação para vocês entenderem o que é a avaliação por competência na visão de Rabaglio. Permite ao colaborador tomar conhecimento da descrição de seu cargo, assim como das competências técnicas e comportamentais necessárias para seu desenvolvimento. Então agora a gente vai ver duas figuras que se caracterizam muito bem por a avaliação por competência, na qual a gente tem a competência ao centro da figura e depois a gente tem os conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias, na qual a gente pode observar que a figura mais acima, a gente vai estar falando ali de como fazer, o que é necessário para atingir cada uma dessas habilidades, desse conhecimento, dessas atitudes necessárias. Então, continuando com relação à avaliação por competência, nós temos o chá, que a gente chama, chá, conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessárias, sendo o seu conhecimento, então, que está grifado ali na nossa lâmina. Conhecimento técnico para desenvolver suas atividades por meios de treinamento, qualificações e atividades anteriores. Conhecimento técnico, como o próprio nome já diz, é um conhecimento que vai ser adquirido através de treinamento e qualificações. Muitas vezes ele pode vir já de uma experiência anterior, ou seja, o funcionário já trabalhou na área, ele já sabe. Então, quando a gente vai fazer, depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante a questão do perfil do cargo que é necessário para fazer a avaliação por competência, a gente vai estar elencando algumas características que são as características técnicas e comportamentais. Então, nessas características técnicas, a gente vai dizer o que é necessário para que aquele indivíduo possa permanecer ou até mesmo se desenvolver dentro do cargo que ele está trabalhando. Habilidades, então, como o nome já diz, habilidade, saber fazer, quando o colaborador está apto para realizar a atividade, quando ele tem técnica para realizar algo. Habilidades, então, é se ele tem habilidade para poder estar exercendo aquela função, as técnicas que ele vai estar utilizando para fazer as atividades. Então, quando a gente fala em termos de habilidade, ele é apto para trabalhar naquela função. Muitas vezes ele tem habilidade para trabalhar, ele com as informações, com conhecimento técnico, mesmo que ele não tenha, vamos dizer, a aptidão para estar naquele cargo, ele tem a habilidade para trabalhar com ele, ou seja, ele consegue exercer a sua função porque ele tem os conhecimentos técnicos e ele consegue agir de maneira correta e assim se desenvolver profissionalmente. Atitude. Quando estamos falando em termos de atitude, nós vamos falar realmente do profissional, como ele faz essa atividade. Então, quando a gente está falando em termos de atitude, a gente vai determinar para o profissional a maneira com que ele faz as atividades que ele está realizando. Então, atitude, capacidade para realizar na prática os conhecimentos técnicos e suas habilidades.
Então agora a gente vai ver a metodologia necessária para a gente poder fazer essa avaliação por competência. Inicialmente a gente vai analisar o perfil, ou seja, o perfil do cargo. Qual é o perfil que esse cargo é necessário? Depois a gente vai elencar as competências técnicas e comportamentais necessárias para a gente poder elaborar essa avaliação por competência junto com o funcionário. Administração do tempo, bom humor, agilidade, atenção, capacidade de normas e procedimentos, comprometimento, entre outros. Administração do tempo, então. Será que esse funcionário ele consegue exercer todas as atividades de maneira a aproveitar o tempo necessário para a realização dessas atividades? Bom humor. Esse funcionário, ele trabalha com um bom humor, ou seja, ele consegue ter um bom ambiente de trabalho, ele consegue se desenvolver e trabalhar com os colegas, ter uma boa equipe de trabalho. São itens que a gente vai estar avaliando com relação ao comportamento desse funcionário. Quando estamos falando em termos de agilidade, a gente quer saber se esse funcionário ele está trabalhando de maneira rápida e eficaz. Importante relembrar e frisar que trabalhar de maneira rápida não quer dizer atropelar as coisas, e sim fazer de maneira correta no tempo necessário, mas de maneira ágil, que ele consiga realizar as atividades. Voltando naquele primeiro aspecto que seria a administração do tempo. Outro aspecto seria a atenção. Quando ele está trabalhando, ele mantém a atenção, ele mantém foco no trabalho ou ele está sempre disperso? Ele está se preocupando com o que está acontecendo na casa ao lado, ou seja, o que os vizinhos estão fazendo, o que os meus colegas estão fazendo. Então, esses são alguns dos critérios que a gente pode estar levando em consideração quando a gente vai estar avaliando os aspectos comportamentais do nosso colaborador. Esse funcionário, ele atende às normas e os procedimentos da empresa ou ele procura fazer isso de maneira a não cumprir normas e procedimentos? Muitas vezes o funcionário ele identifica processos e meios mais rápidos para obter os resultados finais. Só que se eles não estão condizentes com as normas e os procedimentos da empresa, isso tem que ficar claro na avaliação do profissional. Muitas vezes ele traz o resultado para a empresa, mas não da maneira com que a empresa pensa, ou seja, visando os valores e a missão da empresa. Outro seria a questão do comprometimento. Esse funcionário ele é comprometido com o processo, ou seja, ele trabalha em equipe, ele sabe que quando ele precisa agir, ele tem que agir como uma equipe, pensando no conjunto, então é o comprometimento. A gente vai estar avaliando outro aspecto comportamental dele com relação às informações que ele vai estar recebendo através do seu formulário de questionário. Agora nós vamos ver mais um item da nossa avaliação por competência que vai constar no nosso formulário, que são as competências técnicas necessárias para ele estar exercendo a atividade. Como o próprio nome diz, é técnico, então é possível, através de treinamento, poder melhorar ou até mesmo o funcionário conseguir se desenvolver de maneira mais fácil. Quando a gente fala em termos comportamentais, já se torna um pouco mais complicado para a gente poder desenvolver esse funcionário. Ele vai ter que se trabalhar muito mais do que quando a gente fala em aspectos técnicos, porque técnico você vai treinar e ao mesmo tempo que você treina, o funcionário vai estar assimilando essas informações e vai estar transcrevendo, repassando e fazendo essas atividades de maneira mais coerente e eficaz, sempre lembrando que o foco é a organização e os objetivos da nossa organização. Então, quando falamos em aspectos técnicos, temos idioma, comunicação escrita, informática, matemática financeira, operação de máquinas. Esses aspectos técnicos, como a gente já disse, é questão do idioma. Muitas vezes é necessário que o funcionário ele fale mais de uma língua. Ele tem que falar português, inglês, até mesmo espanhol. Então, esse funcionário, quando ele for avaliado, vai ser dito que tipo de fluência ele tem. Se ele já tem essa fluência, se ele ainda precisa se desenvolver um pouco mais, de que maneira ele tem que se desenvolver. Informática da mesma forma. São todos cursos que o funcionário pode estar fazendo, que a empresa pode estar proporcionando ao funcionário, ou até mesmo pedindo para que esse funcionário ele busque fora essas informações. Lembrando que cada uma dessas características são sempre voltadas ao perfil. Lá no início que a gente falou, fazer o mapeamento do perfil do cargo, ou seja, que comportamentos e que habilidades técnicas esse funcionário precisa ter para exercer a sua função e se desenvolver de maneira correta. Para finalizar, então, a gente vai responder a nossa pergunta inicial. A utilização da avaliação por competência como ferramenta auxiliar no processo de gestão de pessoas permite à empresa conhecer e desenvolver seu colaborador, elencando o chá necessário para cada função. Então, a gente já viu muito sobre falar o chá. Então, toda vez que vocês lembrarem, o chá do indivíduo,
vocês já sabem que a gente está falando dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias que ele precisa para exercer o seu cargo. Então, a gestão por avaliação, a avaliação por competência, a maneira com que a empresa vai estar trabalhando isso junto ao funcionário, ela vai fazer com que ele se desenvolva mais e necessariamente ele vai obter melhores resultados, porque uma vez que ele se desenvolve, uma vez que ele busca a sua qualificação e até mesmo a sua autoqualificação, vai proporcionar resultados mais positivos para a empresa, que é o que a empresa busca, né? A empresa busca lucratividade, a empresa busca produtividade. Então, uma vez trabalhando a avaliação por competência ou até mesmo outras metodologias de avaliação por desempenho, vai facilitar para a empresa poder identificar esse profissional e até mesmo desenvolver ele. Então aqui eu deixo para vocês algumas indicações de referências que foram pesquisadas para fazer esse trabalho, que hoje a gente desenvolveu. E vocês podem também estar pesquisando na internet, se vocês colocarem lá, vocês vão ver que tem N informações, tem formulários já preenchidos, tem questionários que vocês podem estar utilizando, tem modelos de perfis que vocês podem mapear para cada cargo. Então na internet a gente acha uma infinidade de informações. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos, espero ter contribuído para a formação acadêmica de vocês. Até mais!